Olá, sou a professora Emily de Ciências do Nono Ano e hoje vamos ter mais uma aula sobre tabela periódica. Então, vamos rever um pouco do conceito de elementos químicos. Elementos químicos são um conjunto de átomos formados pelo mesmo número atômico. Ou seja, um elemento químico nada mais é do que átomos que vão apresentar o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, que são aquelas cargas positivas dos átomos. Aqui a gente tem duas fotos, dois exemplos de produtos que vão mostrar a sua composição química, e que neles vão estar presentes diversos elementos químicos, como o sódio, o potássio, aqui, o magnésio, o cálcio e outros. Existem 118 elementos químicos registrados, onde boa parte vem da natureza, é natural, mas outra parte sua formação em laboratório, o homem que sintetizou. Para classificar os elementos químicos, e ficar mais fácil o seu estudo, essa separação de propriedades, foi criada a tabela periódica que vamos estudar hoje. Então, tabela periódica. A tabela periódica mais conhecida foi apresentada pelo químico russo Mendeleev. Não sei se está certa a pronúncia, talvez não. Na época desse químico, o número atômico vigente ainda era o de Dalton, aquele modelo atômico que o átomo era indivisível, ainda não tinha partículas atômicas de prótons, de elétrons e de nêutrons. Esse químico percebeu que, ao organizar 73 elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de massa, eles obedeciam um certo padrão. Porém, com o tempo, a maneira que os elementos químicos eram descobertos e eram colocados integrados na tabela periódica, essa sequência de padrão que ele descobriu deixou de fazer sentido. O número de massa já não representava mais uma sequência. Em estudos posteriores, outros cientistas tentaram também buscar novos critérios de organização para a tabela periódica. Então, vai surgir o cientista chamado Henry, que fez uma nova organização. Quando ele fez isso, já sabia que existia, já tinha a ideia do modelo atômico atual, já tinha descoberto os prótons, elétrons e os nêutrons. Então, ele organizou a tabela em ordem crescente de número atômico, que é usada até hoje. Aqui nós temos um exemplo da tabela periódica, no qual os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, como foi descoberto, de 1 a 118. E estão divididos também em grupos ou famílias, mesmo nome, e também em períodos. Vamos ver isso mais na frente. Aqui do lado, nós temos uma representação de como o elemento químico se encontra na tabela periódica. Cada elemento químico é representado por um símbolo. A gente olha que o símbolo desse aqui é o H. Vai ter embaixo o seu nome, no caso o hidrogênio, e embaixo vai ser o teu peso, que no caso é a nossa massa, que ficava do ladinho. E em cima, uma área bem central, vai ficar o número atômico, que é o número de prótons. Observem que nessa estrutura, o número atômico e o de massa vão ficar bem centralizados, não mais de lado. A tabela periódica tem essa especificidade. Existem algumas classificações dos elementos químicos, desde as suas propriedades até mesmo a sua capacidade de níveis de energia, no qual vamos ver algumas delas hoje. Primeiro, a gente pode classificar os elementos químicos da tabela periódica em elementos representativos, no qual são os elementos mais importantes, os mais utilizados, e também em elementos de transição. Observem aqui a tabela, A coluna 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17, que estão em rosa, são os elementos representativos. Já as colunas 3 ao 12
são os elementos de transição. O de transição pode ser de transição interna e externa. Os internos, né, são esses que estão aqui na tabela mesmo, né? Estão dentro da tabela periódica. Já os externos, essa coluna aqui de fora. Por que existe isso? A gente sabe, a gente já viu que existe 118 elementos químicos, né? Seriam muitos para caber na tabela. Por isso que essa parte aqui de baixo é apenas uma diminuição da tabela. Aqui na coluna 3, nas últimas duas aqui linhas, vamos ter representados esses que estão aqui embaixo, né? Que são os lantanídeos, os primeiros, e os últimos são os actinídeos. Tabela periódica, ela respeita classificações que são super importantes na química. Uma delas vai ser a de grupos ou família, né? Então, grupos ou família é cada coluna da tabela periódica. Vai representar um grupo. Dessa forma, vão existir 18 grupos que são classificados de acordo com as propriedades que os elementos químicos têm em comum e também relacionados à sua distribuição eletrônica. Vamos ver isso mais na frente. Alguns grupos, né, possuem nomes específicos, como por exemplo o grupo 1, os metais alcalinos, né, são elementos muito reativos, principalmente com a água. Observe de novo que o hidrogênio ele não faz parte desse grupo, porque ele é um elemento químico à parte. No grupo 2, a gente vai ter os metais alcalino-terrosos, né? Eles possuem esse nome porque geralmente são encontrados na Terra. O grupo 16, né, já pulando, são os calcogênios, né? Recebem esse nome derivado do grego, porque significa armadores de cobre, né? Eles vão ter na sua composição elementos importantes como oxigênio e enxofre. No grupo 17 vamos ter os halogênios, né? São elementos mais eletronegativos da tabela, né? Ou seja, eles possuem tendências de receber elétrons em uma ligação. Lembrem deles, né? Os cátions, os ânions, quem recebe, quem ganha elétron. E por fim, no grupo 18, que são os gases nobres, né? Eles possuem esse nome porque eles não se misturam. Os gases nobres, eles não tendem a ter relação química com nenhum outro elemento. Também vamos ter os períodos, né? Que são as linhas horizontais da tabela periódica, né? Como podemos ver aqui no exemplo, vamos ter 7 períodos, sendo o primeiro composto apenas por nitrogênio, o hélio, né? Só tem eles dois, que são gases mais diferentes, e os outros ocupando os demais períodos. A gente pode observar que existe 7 períodos, né? Esse número não é aleatório, né? Não é ao acaso. Ele vai representar o número de camadas de elétrons. Aquelas que a gente viu nas aulas passadas, a K, a L, a M, né? Que também são 7. Então, dessa forma, o período em que o elemento se encontra vai indicar o número de níveis que ele possui. Por exemplo, né? O sódio, ele está no período 3. Significa que o seu átomo possui 3 camadas de elétron, né? A K, a L e a M. E por fim, vamos ter os metais e os não metais. Na tabela periódica atual, os elementos químicos também podem ser agrupados, né, classificados de acordo com suas propriedades físicas e químicas, sendo metais ou não metais, também chamados de ametais. Observando aqui na tabela, podemos identificar esses elementos facilmente, né? Os elementos que estão em verde são os metais, os que estão em amarelo são os ametais ou não metais, e temos também a classificação dos gases nobres, que elas não vão mudar, né? Como também, de novo, a exceção do hidrogênio, que também não será classificado, pois é um elemento estudado à parte, né, de tais grupos. Os metais, eles são a maior parte dos elementos da tabela periódica, né? Alguns exemplos deles são o alumínio, o zinco, o cobre, o ouro, a prata, né? Eles são separados na tabela periódica pela cor. Aqui que eu mostrei, né, esse verde e amarelo, é só um exemplo, lá vai ser outra cor.
mas também é pela cor, né? Esses elementos, os metais, vão ter em comum características específicas, né? Vão possuir propriedades em comum específicas. Como, por exemplo, a primeira vai ser ter brilho metálico, né? E a capacidade de refletir luz. Os metais possuem aquele brilho específico do metal, né? Na prata, né? E a capacidade de refletir luz. Se colocar uma luz sobre o metal, ele vai refletir. Outro ponto é que os metais, eles vão ser sólidos, né? Em temperatura ambiente, né? Então, quando eu encontro o metal, eu vou encontrar ele em temperatura ambiente e ele vai ser sólido, com exceção do mercúrio, que em temperatura ambiente ele é líquido. Além disso, os metais, eles são bons em conduzir eletricidade e calor. É por isso que a gente usa, né, a nossa panela, a frigideira, geralmente um alumínio, um ferro, porque são bons de conduzir calor. É a mesma coisa também nos fios, né? A gente usa fios de cobre, porque são bons de conduzir eletricidade. Outro ponto é que são maleáveis e dúcteis, né? Eles permitem a manipulação, a gente formar ou lâminas ou fios, né? Isso é uma característica muito importante, né? Porque é por isso que eu posso fazer um fio de cobre e fazer uma panela, né, de alumínio. Outro ponto é que eles têm a tendência de perder elétrons e formar cachos, né? Se eles forem passar por alguma reação química, eles vão sempre perder do que ganhar elétrons. Já os não metais são totalmente opostos aos metais, né? Não possuem capacidade de ter brilho, né? Esse brilho metálico. A capacidade também de refletir a luz eles não possuem. Eles são encontrados nos três estados da matéria, né? Por exemplo, o bromo, ele é líquido, enquanto o oxigênio já é gasoso e o enxofre é sólido, né? Eles não são bons condutores também de eletricidade nem de calor, né? Como o nitrogênio e o flúor. Não são maleáveis, né? E nem podem formar dutos, né? Não são dúcteis, né? E eles, ao contrário dos metais, têm a capacidade de ganhar elétrons e formar íons, né? E não câtions.